Hi friends! Uma das dúvidas mais comuns entre alunos de básico, intermediário ou avançado é entender por que há tantas palavras no inglês terminando em ing, como nesse exemplo aqui, what's he eating? Vamos resolver isso já já. Vem comigo, saca só. Observa aqui, ó. Nessa frase aqui de baixo, eu tenho o seguinte, he's running to work. He's running to work. Ele está correndo para o trabalho. Quando o tempo da frase é contínuo, não importa se é passado, presente ou futuro contínuos, a tradução do ing é literalmente NDO da língua portuguesa. E esse é o caso mais simples e mais comumente que aparece nos textos e nas conversações. Tranquilo? Agora, quando a gente tem um verbo que ele vai ser o sujeito da frase, como nessa frase aqui, surfing is cool, eu vou colocar um ing no finalzinho desse verbo para transformá-lo, então, no sujeito, no subject da frase. E esse é um outro caso bastante comum também. Mas tem mais, olha só. Se eu disser assim, ó, depois de alguns verbos, existe uma listinha bem longa desses verbos, aqui tem só um exemplo, no caso do verbo enjoy, que é o verbo gostar, curtir, eu coloco assim, he enjoys watching TV. Por que está terminando esse verbo com o verbo watch com ing? Porque o verbo enjoy se relaciona com outro verbo que vai necessariamente terminar em ing. Regra bem importante aqui, a regra de ouro para tradução. Você não vai traduzir ele curte assistindo TV, mas sim ele curte assistir TV, porque a regra da tradução passa sim pelo seu ouvido, ok? Um outro caso, também bastante comum, é depois de preposições. Todas aquelas palavrinhas pequenininhas, at, in, about, before, after, from, ok? Sempre que houver uma preposição e um verbo do lado, ele vai necessariamente terminar em ing, à exceção da preposição to, que você sabe que é a formadora do infinitivo. Nesse caso aqui, novamente, ó, he is good at playing soccer, ou seja, ele é bom em jogar futebol, ou ele é bom em jogador de futebol, como você queira, tá certo? Mas aqui, então, necessariamente depois de preposição, ing também depois desta preposição. Mais um pouquinho, eu tenho esse caso aqui, ó, como adjetivos. Às vezes a gente pega um verbo e coloca um ing no final dele e o transforma em um adjetivo, numa qualidade. O verbo interessar se transformou aqui em interessante. Observa que ele está amarradão pela moça e ele pensando assim, ó, she's an interesting woman, ou seja, ela é uma mulher interessante. Lembrando que o adjetivo vem sempre antes da coisa, do substantivo, e nunca varia no plural, nunca vai ter forma no plural. E aqui do lado eu tenho a forma ing terminando como um substantivo, como a noun. Olha aqui, ó, se eu olhar para essa pintura do menino e dizer assim, ó, his paintings are awful, his paintings are awful, ou seja, as pinturas dele são horríveis, tá? E observa que isso aqui é um substantivo, porque substantivos variam e tem forma no plural. Então, esse S aqui no final do ing está perfeitamente correto. E mais dois casos para terminar. Eu tenho o seguinte, depois do verbo go, quando a gente vai falar de uma atividade, é muito comum, então, a gente colocar o quê? Veja que eu posso ir go to para um lugar, mas se eu disser para alguém fazer alguma coisa, vá fazer tal coisa, essa coisa vai terminar em ing. Você está estressado? Are you stressed? Ok, então go fishing then, vá pescar, alright? E aqui então, para fechar também, eu tenho signs, ou seja, as placas de sinalização, em que é muito comum elas aparecerem assim, no parking here, ou seja, é proibido estacionar aqui, ou não estacione aqui. Lembrando que o que vale quando a gente vir um ing na regra da tradução é usar o seu ouvido. E para terminar, gostaria muito de saber o seguinte, esse vídeo foi útil para você? Diga aí para mim, se foi, coloque um yes, se não foi, coloque um not. Por favor, também curta a página, compartilhe, deixe seu comentário, sua crítica, tudo isso é muito bom para mim. See you next video. Bye bye.